Oi, eu sou o Dr. Kelvin Juan e nesse vídeo você vai aprender como se livrar de uma vez por todas daquela dor insuportável que você tem no seu calcanhar, causada pela fascite plantar, causada pelo esporão calcâneo. E o principal problema da fascite plantar são os tratamentos errados pelos quais as pessoas se submetem. Alguns médicos prescrevem analgésicos, anti-inflamatórios, prescrevem injeções, tudo isso só tem efeitos colaterais e quando o efeito dessas medicações passa, a dor volta, mas ela volta em dobro, hein? Alguns outros querem submeter o paciente a uma fasciotomia, onde eles cortam a fáscia plantar e se você tiver sorte, a dor pode melhorar, mas não é em 100% dos casos que a dor melhora, hein? Outros prescrevem palmilhas para fascite plantar, que até ajudam, muitas vezes eu endosso o uso das palmilhas, mas olha só, presta atenção, se você não tratar o componente principal, a dor da fascite plantar ela não vai embora. Então, para você curar a fascite plantar ou o esporão calcâneo, se livrar dessas dores de uma vez por todas, na verdade a solução é muito mais fácil. Você precisa não tratar a dor, olha só que loucura, você não vai tratar a dor do problema com remédios anti-inflamatórios, injeções, você não trata a dor. Você investiga a causa e você trata a causa. E muitas vezes a causa dessa fascite plantar é um encurtamento muscular. Encurtamento da musculatura da coxa aqui atrás, panturrilha, isso vai até a fáscia plantar. E isso a gente não trata com remédio, a gente trata com alongamento. Até porque remédio não alonga. Parece bobo de tão simples que é, mas na grande maioria dos casos, apenas alongamento e compressas de gelo, vou ensinar para você tudo isso nesse vídeo, é o suficiente para tratar fascite plantar, sem a necessidade de remédios, injeções, cirurgias, etc. Eu já gravei anteriormente outro vídeo com dicas e técnicas semelhantes, exercícios semelhantes a esses que eu vou te ensinar aqui, mas esse vídeo é atualizado. Só que falando do vídeo anterior que eu já gravei sobre fascite plantar, olha só os comentários de pessoas que já se beneficiaram desses exercícios que você vai aprender hoje. Um inscrito contou aqui que através dessas dicas ele não precisa mais tomar anti-inflamatórios. Outros dois disseram que não conseguiam mais colocar o pé no chão, mas esses exercícios fizeram toda a diferença. Um inscrito escreveu aqui que a esposa ela está há meses com esporão, com fascite plantar, mas que graças a Deus ele descobriu esse vídeo. Esses dois inscritos, fizeram o exercício da garrafinha, eu vou te ensinar o tal do exercício da garrafinha e curaram a fascite plantar. Então fica até o final desse vídeo para você descobrir qual é o exercício da garrafinha e por que ele é tão bom para as dores nos pés. E essas duas inscritas, por fim, disseram que aquele vídeo gratuito ajudou mais que uma consulta e tratamento com outros profissionais. Então se você quiser se beneficiar desses resultados, com essas alternativas, exercícios simples, fazendo em casa, para melhorar, curar a fascite plantar, esporão calcâneo, assista esse vídeo e não se esqueça de me ajudar assim como eu estou te ajudando. Como é que você faz isso? Deixa seu joinha, inscreva-se no canal e mande esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Quando você faz isso, você apoia meu trabalho aqui na internet para que eu continue fazendo mais e mais vídeos para vocês, combinado? E o primeiro exercício você vai fazer de manhã antes de sair da cama. Lembra que eu falei que você precisa alongar toda a região posterior aqui das pernas para fascite plantar? É um alongamento matinal, você vai fazer pelas manhãs antes de pisar no chão. Alguns pacientes já me perguntaram, doutor, você está ficando maluco? Por que você está me passando exercício para as pernas se a minha dor é no pé? O que os músculos da perna têm a ver com a minha fascite plantar? Nada a ver isso. Mas olha só, tudo no nosso corpo é interligado e a sua fáscia plantar ela é interligada com a panturrilha, que é interligada com a musculatura atrás da coxa através de um trilho que vai até a região posterior da cabeça. Então uma tensão em alguma dessas estruturas que eu falei para você vai repercutir lá na fáscia plantar, vai ser transferida para a fáscia plantar, já que tudo está interligado. E sabe aquela dor que você sente nos pés quando pisa no chão pela manhã? Esse alongamento que eu vou te mostrar, ele vai evitar que você sinta aquela dor ou vai diminuir aquela dor. Você pode sentir, mas vai sentir menos do que se não tivesse feito alongamento. Então olha só, alongamento matinal, a primeira coisa que você vai fazer antes de sair da cama, presta atenção no exercício. Para isso, você vai precisar de um cinto, uma corda ou algo parecido e você precisa deixar isso ao seu alcance na cama para que você não levante dela. E agora, alongue a sua panturrilha, a sua musculatura atrás da coxa, todo aquele trilho que eu expliquei, é esse o trilho que você está alongando. E para esse exercício é importante que você estique totalmente o joelho e que você leve o calcanhar no sentido do teto e o dedão em direção à ponta do nariz.
Esse alongamento pode ser feito em 3 séries de 40 segundos para cada perna. Exercício número 2. Para o segundo exercício, você vai precisar de uma colher. Você vai usar essa colher para fazer uma liberação miofacial na sua fáscia plantar, liberando toda aquela tensão abaixo dos seus pés, como se fosse uma massagem. Quando a fáscia plantar ela fica rígida devido à tensão do dia a dia, isso piora a inflamação, isso piora a dor, isso piora a fascite plantar, e se você tiver um esporão calcâneo, isso também vai piorar o esporão calcâneo. Então olha só, você vai usar essa colher para tirar aquela tensão da fáscia plantar, para liberar aquela rigidez que você tem embaixo dos seus pés. Essa colher ela deve ter as bordas mais arredondadas para não machucar o seu pé, e você também vai precisar de um creme. No caso, eu estou utilizando aqui um creme de arnica que tem componentes analgésicos e anti-inflamatórios. Agora espalhe seu creme sobre os pés, porque além dos componentes analgésicos e anti-inflamatórios, no caso do creme de arnica, ela vai permitir com que eu deslize com a minha colher sobre os pés. Então eu pego essa colher, faço essa liberação miofacial, deslizando com a colher sobre a fáscia plantar, percorrendo toda essa região da planta dos pés devagar e aplicando, é claro, uma certa força. A força que você vai aplicar depende da dor. Quanto mais força, mais profunda é essa manobra. Se você conseguir fazer a liberação miofacial mais forte e não sentir dor nem se machucar, você pode ir aumentando a aplicação da força com a sua mão sobre essa colher. Então você desliza do calcanhar até o primeiro dedo, volta para o calcanhar, percorre até o segundo dedo, volta, percorre devagarinho até o terceiro dedo, quarto e quinto dedo. E você vai fazer essa manobra de liberação miofacial todos os dias, pelo menos 5 minutos cada vez. Fazendo isso, você vai tirar a tensão da sua fáscia plantar e isso vai produzir uma melhora nos sintomas da fascite plantar. E aí depois que você utiliza essa colher, nem precisa lavar ela não, chama a tua sogra para comer na sua casa e serve uma sobremesa para ela com essa colher que ela vai adorar. Tô brincando, hein? Outro componente fundamental na melhora da fascite plantar é que você faça compressas. Não compressas de calor, porque o calor piora a fascite, piora o esporão calcâneo. A compressa que você precisa fazer é compressas de gelo. Isso porque a fascite plantar é uma inflamação, portanto, há um processo inflamatório ali embaixo dos seus pés. Um dos sinais flogísticos da inflamação é o calor, é o aumento da temperatura. Se você fizer compressa quente lá em cima, vai piorar tudo isso. Então faça compressas de gelo, porque isso sim vai ajudar a diminuir aquela inflamação, diminuindo aquela temperatura. Além disso, o gelo tem componentes analgésicos, portanto vai diminuir também a sua dor, melhorando a fascite plantar. Então olha só, para isso você precisa separar uma garrafa d'água dentro do congelador e quando essa água virar gelo, você vai sentar numa cadeira, no seu sofá e vai colocar uma toalha estendida na sua frente com essa garrafinha por cima. E agora, com os pés sobre essa garrafinha, você vai fazer um movimento de vai e vem. Você vai contar 6 segundos para ir, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai voltar com os pés deslizando sobre a garrafinha também por 6 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Faça esse movimento de vai e vem por 5 minutinhos e depois disso, olha só, você vai pegar a sua toalha e cobrir a garrafinha com essa toalha. Agora você pisa sobre a garrafinha que está coberta com a toalha e faça 15 minutinhos de compressa. E outro componente fundamental no tratamento da fascite plantar é a alimentação. Já vi alguns pacientes que mesmo com esses exercícios não melhoraram por conta que estava comendo tudo errado. E quando eu observei isso, encaminhei esses pacientes para um nutricionista para que fosse substituída essa alimentação, esses pacientes aí sim conseguiram se livrar da fascite plantar. Existem alguns alimentos que pioram a inflamação da fascite plantar. Esses alimentos a gente chama de alimentos potencializadores inflamatórios, como por exemplo alimentos processados, que são basicamente farinha refinada, açúcar e gordura vegetal, sendo esses um dos grandes responsáveis pela inflamação generalizada no seu corpo, inclusive responsáveis pela fascite plantar. O óleo vegetal, por exemplo, aquele utilizado em cozinha, restaurantes, é um verdadeiro veneno para a fascite plantar. Se você cozinha com óleo vegetal, você deveria substituir
substituir ele por manteiga, azeite, óleo de coco, que são alternativas mais saudáveis para a cozinha. Então presta atenção, a alimentação tem 100% de correlação com a fascite plantar. Aqueles pacientes que mesmo com os exercícios não melhoram é porque estão consumindo óleo vegetal, embutido e alimentos processados. Mas a boa notícia é que, assim como existem alimentos potencializadores inflamatórios, e esses eu espero que você retire da sua mesa, também existem alimentos que servem como remédios, alimentos que curam. Portanto, esses alimentos eles vão tirar a inflamação do seu corpo associado a esses exercícios. Um grande exemplo de anti-inflamatório é o próprio ômega 3, encontrado em alimentos como atum, salmão, sardinha, alternativas mais baratas também como sementes de chia, linhaça. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório que pode ser suplementado em cápsula ou também introduzido na dieta através dessas sugestões de alimentos que eu te passei. Combine uma boa alimentação com exercício, você vai sentir essas dores da fascite plantar desaparecendo. A vitamina D também é um maravilhoso anti-inflamatório natural, você pode suplementá-la 10.000 unidades internacionais todos os dias e você verá que as dores e inflamações causadas pela fascite plantar, esporão calcâneo, outros problemas irão desaparecer. E para você não ficar consumindo anti-inflamatórios que têm diversos efeitos colaterais, que fazem mal para o organismo, uma alternativa natural que não tem efeitos colaterais é a cúrcuma, também chamada de açafrão da terra. Você pode consumir a cúrcuma tanto encapsulado, assim como em forma de tempero, também a raiz dela, já que estudos mostram que a cúrcuma ela tem os mesmos efeitos anti-inflamatórios de medicamentos anti-inflamatórios. Entretanto, diferente desses medicamentos de farmácia, a cúrcuma não apresenta efeitos colaterais e ela pode ser consumida diariamente. Eu escrevi um livro ensinando sobre todos esses ingredientes, vitaminas, suplementos que são benéficos na inflamação, como consumir eles, porque cada pessoa é uma pessoa, e além disso eu junto esses ingredientes para ensinar a fazer receitas. Receita de café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, e essas receitas são simples, fáceis de serem feitas, saborosas e através delas, além de perder peso, você vai tratar a inflamação no seu corpo, tanto aquela inflamação que está presente na sua fascite plantar, assim como outras inflamações no seu corpo, já que a nossa alimentação ela está correlacionada com todo esse processo inflamatório. Se você quiser saber como adquirir esse livro, eu mando para você agora no seu celular e em 5 minutinhos você já vai estar com ele. Clique no link da descrição para saber mais. E por fim, um último componente também muito importante no tratamento da fascite plantar são os calçados. Lembra dos alimentos onde eu falei que alguns você precisa evitar porque pioram a fascite plantar e outros você precisa consumir porque ajudam na fascite plantar? Com os calçados não é diferente. Alguns calçados pioram a fascite plantar e outros eu prescrevo para os meus pacientes no consultório para que a fascite plantar seja tratada também pelos calçados enquanto os pacientes caminham. O primeiro tipo de calçado que você deve evitar são chinelos e rasteirinhas, isso porque eles não fornecem o apoio, o suporte necessário para os seus pés, e isso pode causar ainda mais tensão na sua fáscia plantar, nos seus pés, piorando a fascite plantar com o tempo. Calçados com solado mole, flexível, assim como chinelos e rasteirinhas, são extremamente prejudiciais para a fascite plantar. Guarde bem essa informação. A fáscia plantar é uma membrana de tecido conjuntivo que vai desde o osso do calcanhar até o dedão dos pés, formando o arco plantar que serve para dar sustentação para os seus pés. Quando você caminha com esses calçados com solado mais mole, você faz esse movimento no chão, com os dedos do pé. A gente chama esse movimento de hiperextensão. Isso causa ainda mais tensão na fáscia plantar e, portanto, é extremamente prejudicial para a fascite plantar. E se a pessoa que usa muito esses calçados ainda não tem a fascite plantar, pode ser essa a razão para uma fascite plantar no futuro. Outro tipo de calçado que é um vilão para fascite plantar, esporão calcâneo, é esse que você está vendo na tela, mas eu não posso falar o nome dessa marca
para não tomar processo, não é verdade? Esse tipo de calçado é igualmente carente de suporte, apoio, amortecimento para os pés, também tem um solado muito flexível e por isso esse calçado também é prejudicial para a fascite plantar. Comenta aqui embaixo que eu tô curioso se você já usou alguma vez esse tipo de calçado. E por último, outro calçado que você deve evitar, esse é terrível, ele não é prejudicial apenas para você que tem fascite plantar, mas também para quem tem outros tipos de dores nos pés, joanete, neuroma de Morton, também dores no tornozelo, dores no joelho, dores na coluna. Esse calçado é o salto alto. O salto alto, além de causar essa tensão excessiva nos pés, ele estimula a todo momento aquele movimento de hiperextensão dos dedos, causando ainda mais tensão na fáscia plantar. Além disso, o salto alto estimula todo o tempo que você fique na ponta dos pés, e isso causa a longo prazo um encurtamento na panturrilha. E eu já falei para você que a panturrilha encurtada é uma das causas da fascite plantar e é por isso que eu te ensino a alongar a panturrilha. Mas não é só quem usa salto alto que tem que alongar a panturrilha. Todo mundo que tem fascite plantar, inclusive você que não usa. Mas assim como existem calçados que vão atrapalhar no seu tratamento da fascite plantar, outros calçados vão te ajudar no tratamento, não só da fascite plantar, mas também do esporão calcâneo. Esses calçados são conhecidos como rocker shoes ou tênis de rolamento e eles evitam esse movimento de hiperextensão dos dedos. Isso porque eles têm um solado mais rígido do que os outros que eu expliquei para você, além de fornecer suporte e estabilidade adequado para os seus pés. Alguns exemplos de calçados que eu prescrevo para os meus pacientes são o Fila Calzani, o Skechers Max e o Roca Bond. E eu gravei um vídeo explicando qual foi a minha experiência com esses calçados, porque eu também tive fascite plantar. Utilizei esses calçados associado a alongamentos que eu te passei nesse vídeo, associado à alimentação que eu te expliquei nesse vídeo e tratei rapidamente minha fascite plantar. Se você quiser assistir o vídeo onde eu explico minha experiência com esses calçados, é só você clicar aqui. Muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo e até a próxima.